O exercício físico é um ponto muito importante no tratamento da diabetes do tipo 2. Não apenas no tratamento, mas também na prevenção. Nesse sentido, quando a gente fala em exercício físico e diabetes do tipo 2, o exercício atua em dois contextos, no contexto da prevenção e no contexto do tratamento. Vamos nos limitar a falar apenas no tratamento. O que é que acontece dentro do músculo? O que é que acontece, na verdade, que o exercício é um ponto importante no tratamento da diabetes do tipo 2? O que acontece? Existem vários mecanismos, mas eu vou citar o mais importante deles. Dentro do teu músculo existem umas proteínas denominadas de GLUT4. A função do GLUT4 é se translocar do citoplasma da tua célula muscular, ou seja, mais ou menos ali do meio da célula, ele se transloca até a membrana plasmática, que é a paredezinha da tua célula, né? que divide ali o meio intra do meio extracelular. Então o GLUT4 se transloca do citoplasma para a membrana plasmática e ele consegue captar glicose do sangue para dentro do músculo, ou seja, ele consegue captar glicose do meio extra para o meio intracelular. E aí o músculo metaboliza essa glicose. Essa é a função básica do GLUT4. O problema é que o diabético do tipo 2, ele tem um prejuízo no funcionamento dessas proteínas. Ele tem um prejuízo no funcionamento dos GLUT4, de forma que eles não conseguem se translocar de uma maneira muito eficiente do citoplasma para a membrana e captar a glicose do sangue para dentro do músculo. Consequentemente, uma boa parte dessa glicose fica acumulada na corrente sanguínea, dando um quadro crônico de hiperglicemia. Ou glicose alterada, né? A glicose do diabético está mais alta. É claro que entra alguma glicose no músculo, porque o GLUT4 funciona, só que ele não funciona da maneira mais apropriada. E aí o que é que acontece? Quando o diabético do tipo 2 se envolve em exercício físico, entenda exercício físico aqui como qualquer modalidade, ou seja, entenda aqui a caminhada, a corrida, a natação, o ciclismo, a hidroginástica, a musculação, o treinamento funcional, o crossfit, o pilates, qualquer modalidade. Quando o diabético se envolve em exercício físico, logo ele contrai a musculatura dele de uma maneira regular, ele aumenta a eficiência da atividade dos GLUT4, de forma que o GLUT4 consegue se translocar mais eficientemente do citoplasma para a membrana plasmática e captar a glicose do sangue para o músculo. E aí você tem a redução da glicemia, que é uma coisa crônica no diabético, né? A hiperglicemia. Então você tem a redução ali da glicemia e, evidentemente, você consegue tratar a diabetes de uma maneira mais eficiente. É por isso que o exercício físico é um ponto extremamente importante no tratamento da diabetes do tipo 2. Existe uma vantagem aí para o treinamento de força, para a musculação, que é o seguinte: além da musculação aumentar a atividade dos GLUT4, a principal adaptação da musculação é que você tem aumento da massa muscular, na hipertrofia muscular. Quando um músculo aumenta de tamanho, você tem também aumento na quantidade de GLUT4. Logo, além deles estarem mais ativos devido às contrações musculares, eles estão numa maior quantidade. Logo, você consegue também captar mais glicose de uma maneira bem mais eficiente. Isso não significa que é obrigatório para um diabético do tipo 2 fazer musculação. Se o diabético não gosta de musculação, é da preferência dele realizar outras atividades, não tem problema nenhum. Agora eu estou apenas dando uma vantagem que a musculação tem. Mas se o diabético gosta apenas de caminhar, ou de correr, ou de nadar, ou de pedalar, ou de fazer hidroginástica, não tem problema nenhum. O que importa é que o diabético se envolva em exercício físico, ele contraia a musculatura dele para que ele consiga tratar a diabetes de uma maneira mais eficiente. Mas a pergunta principal desse vídeo diz respeito às diferenças sexuais em relação às respostas do exercício físico na glicemia. Na glicemia, na hemoglobina glicada. Será que há diferença entre homens e mulheres nas respostas glicêmicas ao exercício? Deixa eu tentar resumir, simplificar mais essa pergunta. Comparando homens e mulheres, se eu aplico uma determinada dose de exercício para esses homens e essas mulheres, alguém responde melhor? Tipo, será que os homens melhoram mais a glicemia ou a hemoglobina glicada em relação às mulheres? Ou será que as mulheres melhoram mais a glicemia e a hemoglobina glicada do que os homens? Ou será que não tem diferenças? Tem alguém aí que tem vantagem nessa história? Bem, para responder essa pergunta, eu vou trazer um estudo para vocês que foi publicado por pesquisadores espanhóis e americanos. Esse estudo foi publicado em 2022, portanto no ano retrasado. Esse estudo foi publicado no Jornal Internacional de Ciências do Exercício e foi uma revisão sistemática. E aí o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 6 estudos, apenas 6 estudos,
que investigaram exatamente isso. As diferenças sexuais nas respostas glicêmicas ao exercício. Para resumir a história, quem é que responde melhor aí em termos de redução de glicemia e hemoglobina glicada ao exercício? Homens ou mulheres? Ou será que não tem diferença? Juntando esses 6 estudos, dava um total de 198 participantes, quase 200 participantes, né? Como tinham vários estudos, ou melhor, vários estudos, não, 6 estudos, né? Como tinham 6 estudos, eles tinham durações diferentes. Então, tinham estudos ali que duravam 10 semanas, até estudos que duravam 52 semanas. Ou seja, estudos que tinham uma duração relativamente curta, né? 10 semanas, dá o quê? 2 meses e meio, até estudos com uma duração relativamente longa, com 52 semanas. As intervenções de exercício físico duravam eram realizadas entre 3 a 7 dias por semana. E os exercícios utilizados foram o exercício aeróbio e o exercício concorrente, ou treinamento concorrente, que é quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento. E aí, quais foram os resultados? Bem, foram 6 estudos incluídos nessa revisão sistemática. Desses 6 estudos, 3 estudos verificaram diferenças na sensibilidade à insulina entre homens e mulheres. Onde 2 estudos mostraram que os homens conseguem melhorar mais a sua sensibilidade à insulina do que as mulheres. E um estudo mostrou que as mulheres conseguem melhorar mais a sensibilidade à insulina quando fazem exercício do que os homens. Mas os pesquisadores não investigaram apenas marcadores glicêmicos e de sensibilidade à insulina. Eles verificaram outras coisas, dentre elas a aptidão cardiorrespiratória e IMC. Em relação à aptidão cardiorrespiratória, que diz respeito à tua capacidade física, né, a tua capacidade de realizar exercício físico aeróbico, 3 estudos verificaram que tem diferenças entre os sexos, tem diferenças entre homens e mulheres nos ganhos, nas melhoras na capacidade cardiorrespiratória, onde dos 3 estudos que verificaram que tem diferenças, 2 estudos verificaram que os homens ganham mais capacidade cardiorrespiratória do que as mulheres, e um estudo mostrou que as mulheres ganham mais capacidade cardiorrespiratória do que os homens. Em relação ao IMC, não houve diferenças aí entre homens e mulheres, eles respondem muito semelhantemente no que diz respeito à redução do IMC. Mas vamos nos concentrar em relação aos marcadores de glicemia, né, de sensibilidade à insulina, onde 3 estudos mostraram diferença ali entre homens e mulheres, 2 estudos mostrando vantagem para homens, né, na redução da sensibilidade à insulina, ou melhor, no aumento da sensibilidade à insulina, e um estudo mostrou melhoras mais pronunciadas nas mulheres. Bem, o seguinte, esse estudo ele tem uma série de limitações. A primeira limitação é que ele envolveu um número muito reduzido de estudos, apenas 6 estudos. É uma revisão sistemática com apenas 6 estudos. Qual o problema disso? É porque é muito pouco estudo para você dar uma resposta mais consistente em relação a um determinado tema. Então, se tivessem mais estudos em relação a isso, tipo 15 estudos, 20 estudos, 50, 100, era outra coisa. 6 estudos é muito pouco para a gente afirmar de uma maneira muito consistente que há diferença entre homens e mulheres. O segundo ponto em relação à limitação desses estudos diz respeito à qualidade de 3 estudos, onde tem uma escala que classifica esses estudos, e essa escala mostrou que esses estudos tinham uma classificação regular. Existe classificação ruim, muito ruim, regular, boa, muito boa. Esses estudos foram classificados como regular, além desses 3 estudos terem um alto risco de viés. E a terceira limitação é que tinham limitações consideráveis nesses 3 estudos, ou melhor, nesses 3 estudos não, nos 6 estudos, tinham limitações consideráveis. Por exemplo, esses estudos que foram incluídos nessa revisão tinham um número muito baixo de participantes. E o problema de tu utilizar estudos com uma quantidade muito baixa de participantes é que o poder estatístico desse estudo fica muito limitado, ou seja, é complicado tu extrapolar os resultados desse estudo para a população mundial, porque a tua amostra foi extremamente pequena. Então, o seguinte, na ausência de boas evidências, e essa evidência que eu estou mostrando para vocês não é uma boa evidência, na ausência de boas evidências, a prescrição de exercício físico para indivíduos diabéticos é igual para homens e para mulheres. O que é que isso significa? Que a mesma coisa que eu prescrevo para um homem diabético tem que ser a mesma coisa que eu prescrevo para uma mulher diabética. E quando eu falo a mesma coisa, eu estou me referindo às variáveis de treinamento, ou seja, eu posso prescrever o mesmo volume, a mesma intensidade, a mesma frequência semanal, o mesmo tempo de intervalo entre as séries, o mesmo percentual de carga, enfim, eu posso prescrever utilizando as mesmas variáveis de treinamento
Porque ao que tudo indica, as respostas vão ser muito semelhantes, porque esse estudo que eu estou mostrando para vocês aqui é muito fraquinho, cheio de limitações. Entenda que o músculo, ele é igual para o homem e para a mulher, ou seja, igual no sentido de que eles respondem da mesma maneira quando nós pensamos em captação de glicose. Portanto, ao que tudo indica, não existe diferença não. A mesma prescrição para um indivíduo homem diabético pode ser a mesma prescrição para uma mulher diabética. Não há diferença. Eles vão melhorar a glicemia, eles vão melhorar a hemoglobina glicada, eles vão melhorar a sensibilidade à insulina, eles vão aumentar a aptidão cardiorrespiratória, vão reduzir IMC, vão reduzir massa gorda, aumentar massa magra, e ao que tudo indica, no mesmo percentual. Portanto, ao que tudo indica, não existe diferença na prescrição de exercício físico para homens e para mulheres diabéticos. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.